Olá pessoal, bom dia. Estamos começando mais uma aula. Eu quero já começando parabenizar aqueles alunos que têm me enviado as atividades. São muitos alunos. Isso me anima, saber que você está estudando, saber que você está levando a sério o conhecimento, se comprometendo com o conhecimento. Isso realmente me anima a preparar as aulas para que juntos a gente possa estar desenvolvendo esse conhecimento aí, ok? Hoje nós teremos uma aula de revisão. Vamos rever alguns conceitos que nós vimos aqui sobre o corpo humano. Haja visto que você vai receber a sua avaliação e você deve fazer essa avaliação da mesma forma que você está se comprometendo com as atividades, tá? Parabéns para aqueles que estão levando a sério aí os estudos, ok? Vamos revisar os conteúdos, os dois sistemas que nós estudamos, com foco sempre para colocar em prática os conhecimentos que nós aprendemos. Não tem sentido aprender sobre o corpo humano e não colocar em prática. O foco aqui é saber usar o corpo para ter saúde e viver bem, bem-estar, um corpo saudável que pode lhe proporcionar uma qualidade de vida. Esse é o principal objetivo do estudo de ciências aqui no 9º ano, tudo bem? E o fato de conhecer essas estruturas, conhecer esse sistema, nos dá a possibilidade de fazer com que eles funcionem da forma que eles têm que funcionar. Tá? O foco aqui não é estético, não é beleza, o foco é biológico, é fazer o corpo funcionar bem. Então vem comigo, vamos lá. Vamos revisar os conceitos que nós estudamos. Nós temos aqui dois sistemas, até mesmo bem parecidos, eles ocupam a mesma região do corpo, mas eles têm funções bem diferentes. Okay? Vamos começar aqui pelo sistema digestório, dar uma revisada aqui no sistema digestório. Tá? O sistema digestório, ele existe, a função dele é para que ocorra a digestão. Isso é a quebra dos alimentos em pedaços cada vez menores. É um sistema um tanto complexo, uma grande quantidade de órgãos, e cada um deles desempenha uma função primordial, uma função essencial para que no final esse processo seja completado. O objetivo desse processo é quebrar os alimentos para que o corpo possa se aproveitar dos nutrientes que estão nos alimentos para realizar as suas funções. Dentre elas, uma das principais é a respiração celular. Tá? Então é uma função de nutrição. Nós temos a anatomia do sistema, nós já falamos sobre isso, vamos dar só uma revisada, ok? O sistema começa na boca. Já na boca nós vamos ter duas funções importantes, uma mecânica e uma química. A função mecânica é a quebra dos alimentos em pedaços pelos dentes. Daí a importância de ter dentes saudáveis. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma cárie, essa pessoa não tem condição de morder os alimentos com a mesma força de uma pessoa que tem dentes saudáveis. Ok? Uma pessoa que falta dentes, ela também não tem a mesma mordida de uma pessoa que tem a sua dentição completa. Então a importância de cuidar dos dentes para que o sistema digestório funcione. Uma pessoa que tem deficiência na mastigação, na mordida e tem problemas dentários, a quebra dos alimentos vai ser incompleta. Daí vai haver uma sobrecarga dos outros órgãos. Os alimentos vão descer sem ser mastigado, o estômago vai ter trabalho e todo o sistema vai ficar sobrecarregado. Isso pode acarretar problemas no sistema digestório, ok? Então, descendo pelo esôfago rapidamente, o esôfago é um tubo que serve apenas para conduzir o alimento para o estômago. Ele faz movimentos de empurrar esse alimento para baixo até chegar no estômago. O estômago é essa bolsa
ele vai receber o alimento e ele vai dissolver o alimento, quebrando o alimento, principalmente as proteínas. No estômago ocorre a atuação de um ácido, o ácido clorídrico. Esse ácido dissolve as substâncias, tornando o alimento mais pastoso e em pedaços menores, ok? Depois do estômago, de algum tempo no estômago, esse alimento ele vai sair para o intestino, tá? Eu falei na outra videoaula sobre o sistema digestório, sobre dois processos importantes que acontecem aqui no duodeno. O duodeno é os 25 primeiros centímetros do intestino delgado. As duas últimas reações químicas vão acontecer no duodeno. Que reações são essas? A primeira, ou uma delas, é a emulsificação. Emulsificação é a quebra das gorduras. As gorduras, elas são substâncias tão complexas que não são quebradas pelo ácido do estômago. Então elas vão receber um líquido esverdeado produzido pelo fígado, a bile. A bile vai emulsificar, quebrar as gorduras. É mais ou menos o que um detergente faz na sua casa. Quando tem algo gorduroso que você passa o detergente, aquele detergente quebra aquelas gorduras. Então a bile, esse líquido esverdeado produzido pelo fígado, o fígado produz a bile durante o dia inteiro. E essa produção ela vai ficando armazenada em uma bolsinha chamada vesícula biliar. Algumas pessoas são acometidas por um processo chamado pedra na vesícula. Essas pessoas criam pedras na vesícula. Existe muito mito, algumas pessoas dizem que isso é semente. Na verdade, isso algumas substâncias, principalmente o cloro e o sódio, eles calcificam, se tornando pedras. E aí essas pedras causam dores tremendas no sistema digestório. E a pessoa precisa passar por uma cirurgia de retirada de pedra da vesícula. Então, a vesícula guarda a bile e ela é lançada sobre a gordura, realizando a emulsificação, a quebra das gorduras em pedaços menores para que possa ser absorvido. A outra reação química que acontece, ela é a neutralização dos ácidos. O pâncreas, ele vai produzir o suco pancreático, que é uma base forte que vai reagir com os ácidos, neutralizando os ácidos para que não haja danos no sistema, ok? Aqui, depois de acontecer esse processo, o alimento vai para o intestino delgado. A função do intestino delgado é a absorção. Ele vai absorver os nutrientes. Aqui, o nutriente é passado para o sangue. É justamente nesse ponto do sistema digestório em que o sangue pega os nutrientes para levar a todas as partes do corpo. Então essa é a função do intestino delgado. O que não é aproveitado, ele segue para o intestino grosso. No intestino grosso, esse alimento ele vai ocorrer a retirada de líquido e ele vai se tornando cada vez mais sólido até ser descartado. Ele vai passar pelo reto e ele é descartado pelo ânus, esse orifício que está no final do sistema e serve para descartar. Ok? Quero falar sobre alguns problemas que acontecem nesse sistema e alguns hábitos, mau hábitos que nós realizamos que prejudicam o nosso sistema. Um deles é o fato de comer e beber ao mesmo tempo. Algumas pessoas comem e empurram a comida com líquidos. Tá? Isso é muito prejudicial para o sistema. Ok? Quando você faz isso, o alimento ele vai se misturar com o líquido dentro do estômago e o estômago vai gastar muito mais tempo para realizar o seu trabalho, porque antes ele precisa absorver o líquido para depois começar o processo de digestão. Um outro problema é que os líquidos eles enfraquecem os ácidos do estômago. Isso aí pode fazer com que o alimento demore muito mais tempo, você fica com aquela sensação de barriga cheia, ok? Prejudicando. Nós temos alguns problemas gerados através do estresse, pessoa que está estressada,
a pessoa que está ansiosa. Quando você fica ansioso, o seu estômago começa a produzir ácido. E aí pode surgir gastrites e até úlceras. Nós temos que também beber água. A água, ela reage com o ácido e diminui a acidez do estômago. Então é muito importante beber líquidos, mas aí entra um ponto interessante. Os líquidos têm que ser bebidos depois, um tempo depois da alimentação. Então você tem que se hidratar, beber água nos períodos em que o estômago não está trabalhando, um estômago vazio, ok? Nunca substitua a água por nenhum outro líquido. A água não pode ser substituída por refrigerante, nem mesmo por sucos, porque os sucos, eles contêm nutrientes, mas também contêm uma grande quantidade de açúcar, ok? Então o líquido para ser bebido, para manter a saúde do sistema digestório, o corpo hidratado, é água. Não abra mão de beber uma grande quantidade de água durante o dia, ok? Um outro problema no sistema digestório é mascar chiclete ou então beber refrigerantes com o estômago vazio. Isso vai acidificar o estômago, causando gastrites e úlceras. Eu quero falar sobre um problema sério que tem acometido uma grande parcela da população mundial, que é a obesidade. A obesidade é um distúrbio alimentar. Ela quase sempre começa por uma alimentação desregulada, principalmente com a ingestão de alimentos gordurosos e açucarados, que contêm uma grande quantidade de energia. Aí você perde o equilíbrio entre a quantidade de calorias que devem ser ingeridas e a quantidade de gasto calórico do corpo. E hoje em dia nós temos uma grande oferta de alimentos gordurosos, como pizzas, como hambúrgueres, como massas. São as comidas industrializadas que contêm uma grande quantidade de gorduras, de conservantes e de sal. Tudo isso pode desencadear uma obesidade. A obesidade, ela evolui para outros problemas como diabetes e hipertensão, e tem levado muitas pessoas a óbito no mundo inteiro. Sem dizer que a vida de uma pessoa obesa, ela não tem a mesma qualidade de uma pessoa que não tem esse problema. Uma pessoa obesa, ela tem dificuldade de locomoção, ela tem uma baixa estima, porque quando olha no espelho, ela se acha inferior às outras pessoas, né? Então, nós temos que cuidar da saúde do nosso corpo, ok? Cuidando do sistema digestório, comendo alimentos os mais naturais possíveis, se alimentando na hora certa, dá um tempo para que o sistema trabalhe, para que o sistema realize a sua função, somente depois ingerir novamente alimentos. Então, manter uma regularidade de alimentação, se alimentar na hora certa e de alimentos corretos. É isso que nós precisamos para ter saúde. Viver bem, o corpo ser nutrido, sem problemas, viver plenamente. É isso que nós precisamos, ok? Vamos passar agora para o sistema respiratório. O sistema respiratório está em evidência com esse problema do coronavírus, porque o coronavírus, ele ataca o sistema respiratório. Não é por acaso que as autoridades de saúde, elas recomendam o uso de máscaras. Quando elas recomendam o uso de máscara, elas estão tentando impedir a entrada do vírus no sistema respiratório. O sistema respiratório é um ambiente adequado para o desenvolvimento de vírus e de bactérias. E aí nós temos que cuidar, tá? Cuidar para que não venhamos ser acometidos desse problema do coronavírus, em que tem levado a óbito muitas pessoas, ok? É um sistema maravilhoso. A função dele é a realização da hematose. A hematose vai proporcionar a troca entre esses dois gases, o gás carbônico
e o oxigênio. Nesse sistema, o oxigênio ele entra pelas vias respiratórias, passando pela traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Nos alvéolos acaba a função do sistema respiratório, porque o oxigênio passa para o sangue e ele vai chegar até as células para a realização da respiração celular. Ok? Ao passo que a realização da respiração celular acontece, é gerado um outro gás, que é o gás carbônico. O gás carbônico ele faz o caminho inverso. Ele vai sair das células, ele vai chegar aos alvéolos através do sangue. Dos alvéolos ele vai para os bronquíolos, brônquios, traqueia e ele é expelido. Então essa é a função do sistema respiratório. Existe para que aconteça a hematose. Okay? É um sistema um tanto mais simples, ele é formado apenas por uma rede de tubos e não acontecem reações químicas propriamente dentro do sistema respiratório. Ok? Ele é apenas para captar oxigênio e expelir gás carbônico. Nós temos uma válvula aqui que impede a entrada de líquidos e sólidos, que é a epiglote. Tá? Quando você está alimentando, a epiglote fecha a entrada do sistema, por isso os dois sistemas eles têm uma entrada comum. Tanto o alimento como o ar pode entrar pela boca, mas aí nós temos um sistema de regulação, uma válvula que regula. Tá? Aqui na parte inferior nós temos um músculo que possibilita a realização dos movimentos do pulmão, os dois movimentos, o de inspiração e o de expiração. É através desse músculo que nós conseguimos movimentar o sistema respiratório e fazer com que a respiração aconteça. Respirar é muito bom, respirar plenamente. Para isso nós temos que cuidar do aparelho respiratório. Como? A prática de atividade física pode melhorar todos os sistemas do corpo, inclusive fortalecer o pulmão, fortalecendo o pulmão para ter uma respiração plena. A outra questão é respirar corretamente. Inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Assim, fazendo com que o sistema funcione de uma forma melhor e de uma forma plena, oxigenando o sangue para que as células tenham o oxigênio suficiente para a liberação de energia. Ok? Estude bastante, leve a sério, vocês irão receber a avaliação, façam com responsabilidade. Qualquer coisa, nós estamos aqui para juntos construir o conhecimento. Um abraço para vocês e até a próxima aula.